Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Verso em Prosa. Nós contamos aí com a presença das nossas queridas colegas Raquel, Bárbara e Flávia, para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre as obras de Orgulho e Preconceito e Madame Bovary. E para a nossa conversa de hoje, nós propomos aí algumas reflexões, alguns temas que podem nos ajudar a entender um pouquinho mais dessas obras tão importantes para a literatura universal. E para a gente poder começar a nossa conversa, a primeira questão é como que a gente pode relacionar a questão do casamento e a vida dos autores. Afinal de contas, nós temos em Orgulho e Preconceito uma autora mulher e em Madame Bovary um autor homem. E aí eu gostaria de ouvir também um pouco das colegas. Qual que é a impressão que vocês têm? Qual que seria a influência desse aspecto aí na construção das narrativas? Quando eu penso no casamento, e aí a gente pensa na Jane Austen, como mulher, né, como a perspectiva dela, porque como a gente destacou na resenha de Orgulho e Preconceito, a Jane Austen, ela não casou, ela queria casar, né, ela conseguiu encontrar, né, alguém que a interessava, mas não pôde pela questão do dinheiro. E aí no Flaubert, se você for parar para pensar na vida dele, ele não casou e teve relacionamentos com mulheres que já eram casadas. E isso reflete um pouco no jeito de ver o casamento. No Orgulho e Preconceito, o casamento é visto como uma tábua de salvação, porque era necessário que a mulher se casasse para conseguir ter direitos, e quando a gente pensa na Madame Bovary, o casamento como aquela questão do tédio, né? Enfim, são algumas reflexões que a gente pode começar a fazer na perspectiva dos autores. E ainda continuando essa reflexão sobre a questão do casamento, né, no contraponto entre essas obras, Flávia, qual que é a sua opinião em relação a esse aspecto da vida do Gustave Flaubert, né, que tem, durante a sua, digamos, biografia, tem esse certo interesse aí por mulheres mais velhas? Como é que você vê essa questão? É interessante que a gente vê que o Gustave Flaubert teve interesse em dois momentos principais assim, na sua vida em relação a mulheres mais velhas. Na adolescência, ele teve uma paixão por uma mulher 11 anos mais velha que ele, inclusive já com filho. E depois, quando ele já era estudante de Direito, depois um pouquinho de ter desistido dessa carreira, ele se envolveu com outra mulher que já tinha sido casada também com filho e também mais velha. Talvez isso tenha certa influência na hora do Flaubert descrever, através do Charles, a visão de um casamento, talvez até com troca de experiências das próprias mulheres com que ele se envolveu, né? A gente não consegue afirmar isso, mas eu acredito sim que a influência da maneira com que o Flaubert entendia, via e sentia o amor e o casamento em relação ao livro que foi escrito. Agora, uma curiosidade ainda mais em relação à sua opinião. E por que você acha que Jane Austen não se casou assim? Qual seria a motivação dela não ter? Talvez eu vou ser polêmica, mas assim, o fato de ser muito romântica, idealizar demais, e esperar um grande amor, um príncipe num cavalo branco, pode ser uma problemática em relação a frustrar os próprios desejos, né? Quando a gente espera essa ideia de perfeição e tem uma expectativa muito alta em relação ao outro, acho que isso pode ser problemático para as nossas relações em todos os sentidos. Não pode ser que seja isso. Bárbara, agora minha pergunta é direcionada para você sobre essa questão do casamento. Como é que você pensa o casamento nessa sociedade que tem esse, pelo menos na narrativa, né, na construção da história, que tem esse perfil mais aristocrata em Orgulho e Preconceito, né? Ainda que não seja o contexto, mas tem esse certo perfil, e em Madame Bovary? Como é que você pensa a questão do casamento nesses dois cenários? Bom, o casamento ele é retratado de forma bastante distinta nos dois livros. Não só pelo fato de que em Orgulho e Preconceito o casamento ele é idealizado, né? Ele é essa tábua de salvação, e em Madame Bovary o casamento ele é mais uma convenção. Se a gente fosse pensar nos dois grandes perfis, nas duas grandes perguntas que se fazem em relação ao casamento
hoje em dia, né? Se o casamento é meramente um contrato, se ele é uma comunhão de vontades, né? Dentro dessa perspectiva do amor, de família eudemonista. Bom, em Madame Bovary, o casamento ele atinge expectativas de rotina, assim, de construção de vida, sabe? O casamento, se eu fosse pensar desse contraponto, o casamento seria mais um contrato. E esse seria mais um contrato porque a gente está num contexto em que já tinha Código Civil Napoleônico, a gente já tinha a Revolução, né, as revoluções burguesas, no caso, no contexto de Madame Bovary, a Revolução Francesa já produzindo seus efeitos, e então nós temos novas influências, a gente tem ali fervilhando alguns interesses, e que são interesses que vêm traduzidos por um contrato, são interesses que são sim fruto de vontades, eles podem trazer o atendimento a expectativas individuais, pode ter lá seu romance, não tem problema, mas o casamento ele se insere em mais um ato da vida civil, sabe? É mais uma formalidade. Afinal de contas, se a gente pensar em como a Emma Bovary ela imaginava o casamento, o que ela queria do casamento, nós vamos ver uma expectativa completamente diferente na expectativa das meninas Bennet. Seja a nossa protagonista Elizabeth, seja a Jane, seja a Kitty, que acabou casando, né? Então, elas esperam coisas diferentes do casamento. E eu acho que tem a ver também com a mudança que o casamento teve. Lá em Orgulho e Preconceito, tem esse perfil de manter as pessoas dentro de um status. Sobretudo, me parece isso, assim, pensando bem de uma forma bem pragmática, assim, o casamento ele vai manter status quo. E a gente rompe com isso, e por isso a Elizabeth se destaca tanto, porque ela está disposta a bancar o casamento pelo amor e não o casamento pela manutenção do status quo. E no caso de Madame Bovary, é mais um ato, é mais uma relação, sabe? Me parece assim. Então, assim, é muito interessante essa discussão falando sobre esse tema casamento, como que são obras aparentemente díspares, né? Diferentes, contrastivas, mas que em certa medida vão se aproximar por essa unidade temática casamento. Eu gostaria de ouvir de você, Raquel, como é que você entende como que essa questão do casamento afeta a questão financeira dentro das obras? Como é que se dá essa questão? Então, é muito interessante, porque a Flávia até respondeu com relação a Jane Austen que ela estava esperando algo idealizado. Eu até discordo dela, porque eu acho que a Jane Austen não causou porque ela usa de dinheiro, porque ela não tinha condição. Porque se ela tivesse condição e o crush, né, da época tivesse condição, feliz para sempre. E aí, quando eu paro para pensar nas duas obras, eu penso o seguinte, olha só, o casamento. Em Orgulho e Preconceito, é nítido a necessidade de se casar, né? Porque era uma família constituída só por mulheres e o casamento era necessário até porque senão elas não herdariam nada. Só que a gente tem que lembrar que era uma família humilde. E aí a questão, por exemplo, quando tem essa questão da Elizabeth e do Darcy e da Jane, também de casar com um homem que pertencia a uma família rica, olha, gera um preconceito, porque não é muito bem interessante, porque a ideia era que se casasse com pessoas que tivessem o mesmo padrão de vida. E quando eu penso em Madame Bovary, a Emma, por exemplo, era do campo, e o Charles, né, foi lá e eles casaram, só que eles eram o que a gente tem numa classe média, e aí ela não era satisfeita, porque ela tinha vontade de querer mais, né? É o querer mais que aquele casamento não proporcionava. E diferente de Jane, né, de Orgulho e Preconceito, do que é relatado pela Jane Austen, é como se o casamento assim fosse algo bom, né, e necessário para a mulher, mas também você não poderia, né, casar por amor porque tinha que ter dinheiro, né? Isso é bem
bem destacado. E aí, por isso que a Elizabeth é tão bacana, ela é tão heroína, porque ela fala, olha, eu não concordo com nada disso e agora eu vou casar por amor e esse tal de dinheiro, flores, né? Deixa eu ser feliz, né? Com o meu amor, né? Independentemente de eu ter dinheiro ou não. Já a Noema, ela chega, eu quero ser feliz se eu tiver mais dinheiro. Eu acho que é bem essa temática. E você, Flávia, como é que você vê essa questão da questão do dinheiro, como essa questão da manutenção social, para além desse espaço familiar? Como é que você pensa isso nas obras? Acho que a Raquel foi muito bem na colocação dela, porque de uma certa forma o casamento está ali incluído no contexto social daquela sociedade, né? Era importante, a família era um dos centros em relação às necessidades da sociedade. E eu vejo sim que o dinheiro é uma coisa muito importante, assim como é hoje, claro. E o casamento era, sim, um veículo, um dos poucos, inclusive, de manutenção patrimonial, econômica, social. A gente percebe o quanto o casamento, em ambos os aspectos, em ambos os livros, as obras, tinha uma função patrimonial de manter ali. Até dá para ver isso através de muitos casamentos que eram arranjados. E eram arranjados não por amor, né? Eram arranjados em relação às finanças da família. Eu vou me juntar ali para me fortalecer financeiramente e, consequentemente, socialmente diante da sociedade. Então, eu acho que uma coisa está bem ligada à outra. E é interessante a gente observar isso porque, por exemplo, a gente tem essa ideia da personalidade da Liz como alguém que vai escolher o seu amado por um aspecto nobre do caráter, né, desse indivíduo, e a gente pode correr num risco de acusar a Emma de um certo interesse, né, talvez nesse contraponto. E aí eu não sei, talvez seja uma leitura equivocada, um posicionamento equivocado, eu gostaria de ouvir da Bárbara, que seria a grande pergunta, né, que norteia a humanidade, talvez ninguém vai ter a resposta, que é o que deseja uma mulher, né? Um bom casamento, esse príncipe encantado, dinheiro, afinal de contas, o que as mulheres desejam? Bom, essa pergunta ela é bastante complexa, né? Essa pergunta iniciou a fala do Eduardo no vídeo de Madame Bovary e ela me instiga, até porque eu acho que é uma descoberta, sabe, constante. Falando por mim, pelo menos, é uma descoberta constante, porque tem a ver também com a autodescoberta, né? Quanto mais nós nos conhecemos, mais fica claro aquilo que nos move, aquilo que nos instiga. Mas eu acho que uma das temáticas nos livros que me parece convergente é a temática da liberdade. A liberdade de poder ser quem eu sou, a liberdade de poder buscar os meus objetivos. Esses objetivos, eles são muito subjetivos, mas me parece que as duas querem essa liberdade. A Elizabeth é a liberdade de escolher alguém para casar que possa atender aos seus interesses emocionais, românticos. A Emma, eu acho que ela estava em busca dessa liberdade por ser feliz. E talvez o casamento que ela tanto negligenciou, para dizer o mínimo, é o que a tolhia dessa liberdade, o que a deixava presa. E aí, uma questão que acho que é interessante é a gente pensar nessa reatividade. Se eu não quero algo, como que eu reajo? Né? Então, a Elizabeth, ela reage dizendo não ao Mr. Collins. E esse não, ele é por nós acolhido a partir de uma análise verdadeiramente heróica, né? Conforme a Raquel mencionou, a gente vê na Elizabeth uma heroína. E essa capacidade de dizer não para o Mr. Collins quando ele quer casar com ela, não para o Darcy quando ele se declara para ela e ela diz, olha, quem é você, meu filho? Não. E depois a coragem de voltar atrás. Essa liberdade desse trânsito em busca daquilo que ela acreditava é por nós bem acolhido, bem visto.
em relação a Emma, ela também tá querendo ser livre. Livre para amar, livre para ter mais dinheiro, enfim, aquilo que a movia. Só que a gente tende a enxergar a forma como a Emma lidou com esses desafios e foi atrás da sua liberdade de uma forma bem mais crítica. A gente valida muito menos o comportamento da Emma, porque ele é um comportamento mais transgressor e é um comportamento que é bastante egoísta. Então, eu posso ser livre, eu posso desejar ser livre, mas a partir do momento que eu, mulher ou qualquer outro indivíduo faz uso da sua liberdade de forma a atingir o outro, a diminuir o outro, nós validamos menos essa busca pela liberdade. Liberdade de ser quem quiser ser. Gostaria de ouvir também um pouco a Flávia sobre essa questão da liberdade, que foi apontada pela Bárbara, né? Então, o que anseia a mulher é uma liberdade, e talvez até mesmo uma liberdade que ela não sabe qual é de fato, né? A ideia de que o que a mulher quer, ela quer muitas coisas, e ela não vai se enquadrando aí nessas caixinhas, digamos assim. Mas eu queria saber um pouco da Flávia, como é que ela vê a questão da leitura. Né? Pelo menos na representação que você tem da Alice, é uma leitora, e a representação que você tem de Emma é uma leitura. A literatura seria também um canal de liberdade para o feminino? Com certeza. Acho que a literatura é um canal de liberdade para qualquer um, né? É importante perceber o quanto a literatura faz você perceber as possibilidades, entender as possibilidades, gerar sonhos, né? E partir da proposta do autoconhecimento também. Quanto mais você lê, entende o mundo, entende outras realidades, vai entendendo personalidades, enfim, mas você se conhece também. E aí, se conhecendo, tudo fica mais fácil. Eu acho interessante como, através da leitura, a Liz buscava um amor. E aí, esse amor deu origem ao casamento dela. Enquanto a Emma já foi o contrário. Ela já tinha esse casamento, né? Ela não buscou por ele veio com certa facilidade. E ela buscava um amor através desse casamento. Né? A paixão, o fogo, enfim. E buscava, assim, dentro desses livros. Então, a gente percebe também que os livros, no caso da Emma, né? Era uma leitora que buscou também essa paixão através dessas leituras, desses romances. Então, acho que a gente pode ver que a Emma buscou suprir algumas expectativas através daquilo que ela lia. Uhum. Sobre essa questão do amor, né, da relação das personagens femininas com os personagens masculinos aí, Raquel, agora a provocação, né? A provocação é para Raquel. Como é que você vê a relação do Darcy com a Elizabeth e a relação do Charles com a Emma? Eu poderia, porque a questão é essa: Charles ama Emma Bovary, ama de fato, e aí a comparação com outro casal que Darcy ama Elizabeth. Será que essa comparação dizer que o amor está na mesma medida, está na mesma vibe? Que sentimentos são esses retratados aí nessas duas obras? Como é que você vê isso? Então, é claro, é mais fácil, acho, que enxergar até pela forma, né, pelo romantismo, de Orgulho e Preconceito, esse amor que vai nascendo entre Elizabeth e Darcy. Eu acho que ali há um amor, eu acho que ali há uma paixão, sabe? Uma paixão, daquela paixão que a gente vê em filme da Disney, que fala o seguinte: você começa a ter uma raivinha e depois explode, né? Aquele amor maravilhoso. Eu acho que o Darcy e a Elizabeth está bem assim. No Madame Bovary, o que eu sinto? Eu sinto que ele é completamente alucinado por ela, a ponto de não enxergar nada dela. Ele idealiza e ele cria uma Emma na cabeça dele, né? Como se fosse a esposa perfeita, a mulher perfeita, a mulher maravilhosa. E ela desencanta. Ela até sente o interesse inicial, mas com o passar do tempo ela perde a admiração. Que eu acho que a admiração ali
e não só ali, mas como quando a gente fala de relacionamento, é extremamente importante. E aí a gente vê que a admiração vai perdendo, e ao ponto que a admiração vai perdendo, o amor também vai deixando para lá. E aí, se a gente faz esse paralelo com Orgulho e Preconceito, tanto a Elizabeth admirava o Darcy, quanto o Darcy admirava a Elizabeth. E aí, se a gente vai para Madame Bovary, a gente só tem não uma mão dupla, né? Só uma via única, um idealizando. Eu nem sei se ele gostava da Emma real, porque para mim ele colocou uma Emma que era só na cabeça dele, que você falava assim. E aí o livro de Madame Bovary faz dele esse clássico que porque dá vontade de falar assim, meu filho, presta atenção, não estou enxergando, né? É isso que o torna um livro tão especial, né? Mas enfim. E é interessante a sua fala, porque demonstra que, na verdade, o Charles também tem, pegando a fala da Bárbara, esse comportamento narcisista, né? Ele é muito mais preocupado com os sentimentos dele também. Para ele está tudo muito bem, o casamento é bom, eu tenho uma filha, eu tenho um trabalho, então eu não preciso me preocupar com ela, porque se ela está casada comigo, ela tem tudo, ela não tem necessidade. E assim também como a própria Emma também tem um comportamento narcisista, no sentido de que ela também está muito preocupada com os sentimentos dela, com as angústias dela, e como é que isso vai afetando ali o entorno. Então é muito interessante ver como que, na verdade, o Charles também não é essa vítima toda que a gente imagina, né? Ainda mais no início da obra, quando no primeiro casamento dele. E para a gente poder encerrar aqui, então, o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu também gostaria que você, que está assistindo esse vídeo, também deixasse a sua pergunta, o seu questionamento. Afinal de contas, Madame Bovary e Orgulho e Preconceito são clássicos da literatura universal, obras que são lidas e relidas constantemente, e muitas outras coisas os livros nos provocam aí. Por que ainda ler Orgulho e Preconceito e Madame Bovary? Por que ainda é pertinente discutir essas obras na atualidade? Qual é a opinião de vocês? Assim? Acho que a mulher, ainda hoje, mesmo ocupando um espaço interessante na academia, no mercado, enfim, ocupando seu espaço, ainda hoje o casamento é uma cobrança muito forte para a mulher. É uma obrigação de vida para a mulher. A gente percebe que quando um homem, por exemplo, não se casa, ele não é tão cobrado quanto uma mulher que fica solteira e resolve não se casar. Essa mulher é vista como não tão bem resolvida, né? Então, acho que é um tema atual porque reflete na importância do casamento dentro do lado masculino e do lado feminino, e no quanto a gente, como mulher, ainda se sente na obrigação de ser casada para cumprir ali o script de vida. Né? E será que isso ainda cabe hoje? Será que essa liberdade não alcança também a escolha de não ser casada? Ou de não namorar um homem, de não ser casada com um homem? Quer dizer, qual que é o caminho dessa liberdade, né? Até onde a gente pode ir? Eu acho que a mulher ainda por isso que esses livros, apesar de clássicos, ainda são muito contemporâneos em relação a essa reflexão, a mulher ainda é estereotipada em relação ao casamento. Bom, eu estava pensando de verdade, no momento que a gente decidiu ler esses livros, né? Eu acho que essa decisão, num determinado momento, foi pela reconstrução de uma narrativa do feminino. Claro que a gente não precisa pensar nisso a partir de um olhar de preconceito. A gente tem aqui o propósito de ser um grupo plural. Mas a questão de como as mulheres são retratadas ao longo da história. Então, é a reconstrução da narrativa do feminino. E por que clássicos? Tem muitos livros atuais que falam sobre isso. Bom, é a ideia de você se colocar no lugar do outro, né? Então, se a gente pode fazer essa reconstrução de uma narrativa, talvez ler
algo que é tão lido, né? Afinal de contas, a gente falou no livro de Orgulho e Preconceito, um livro absurdamente lido, muito lido até hoje. Então, por que não ler esses livros que influenciaram tanta gente? Afinal de contas, se tantas pessoas leram, se tantas pessoas deram o crédito, algo tem que ter, né? Então, sabe aquele negócio de onde a fumaça há fogo? Então, vamos ver, né? Do que esse povo está falando, né? Daqui a muitos anos, por que as notícias de 2020 só tinham, né, Covid-19? Bom, tem alguma coisa aí, e pensar nessa reconstrução narrativa. Aqui o propósito foi a narrativa feminina, né? Me parece, isso foi algo que me instigou, mas são várias as reconstruções possíveis, porque a literatura ela é tão vasta que ela vai permitir essa reconstrução, esse olhar para vários temas a partir de muitos séculos atrás. Acho que é isso. Para mim, assim, por que ler? O porquê não ler, né? Eu acho que, assim, essa é uma pergunta, por que não ler, né? Eu li as duas obras ano passado, em 2019, e como mulher, eu consegui ver, essas obras são de 1800, né, e 50, 60, e você conseguir perceber como que a mulher era tratada, como a mulher era vista na sociedade, como que o casamento era extremamente importante. Se você não casasse, você não pertenceria à sociedade. E se a gente faz um paralelo com os dias atuais, o quanto ainda a mulher às vezes não é vista, o quanto ainda a mulher ela tem, você tem que seguir um padrão, e se você foge desse padrão, a sociedade te olha um pouco estranho e fala, mas por que você tem que seguir esse padrão que já vem de tempos em tempos, né? E aí também colocar alguns ideais de casamento perfeito, e aí você vê algumas desconstruções e ver também, a partir dessas duas obras, um olhar de uma mulher e um olhar de um homem. Eu acho que isso também enriquece e engrandece o nosso aprendizado, né? E o porquê a gente tem que debater algumas questões até hoje, porque algumas coisas estão ainda arraigadas, de onde que vêm esses questionamentos. E aí, trazendo essa temática, o Eduardo achou que ia ficar imune a uma pergunta, e eu tenho que fazer a pergunta da vez também. Porque até hoje, né, a mulher, né, a traição da mulher é algo pecaminoso. Porque se a gente vai pensar na traição do homem, é como se a sociedade aceitasse. Agora, quando vem de uma mulher, a gente até proíbe o livro, né? E aí, Eduardo? Olha, o meu posicionamento aqui vai ser um posicionamento bem político, porque eu acredito que tem uma questão mítica, antropológica de base, né? Afinal de contas, na narrativa bíblica, a culpada pela expulsão do paraíso, segundo a narrativa, seria a própria Eva. Se você vai lá para a cultura greco-romana, a culpada da guerra de Troia é Helena. Então a gente observa que dentro da cultura sempre teve essa narrativa de base em que o culpado dos males é a mulher, porque a mulher, de certa forma, engana os homens, né? Não que eu concorde com isso, mas isso talvez explicaria um pouco essa visão condenatória do comportamento das mulheres. Mas acho que vocês responderam um pouco ao longo da discussão, que é essa busca pela liberdade. A gente vê na obra de Madame Bovary, por exemplo, como que os aparelhos sociais, os aparelhos de Estado são masculinos. Ela busca amparo nos homens e é sempre abandonada, né? E aí o final é trágico, é a morte, a angústia, a depressão, é a mulher acusada de histérica, né? Por que ela está buscando? Se ela tem marido, se ela tem casamento, se ela tem um filho, se ela tem dinheiro, né? Então, essa questão da busca, e aí não é a busca apenas da mulher, a busca do ser humano, em relação às mulheres, foi sempre tratado dessa maneira, digamos,
pejorativa, né? Ou a mulher é uma santa ou a mulher é uma puta. Seriam os dois lugares possíveis para o feminino. Fora disso, não há salvação para as mulheres. E ainda hoje, infelizmente, esses paradigmas, de certa forma, se mantêm, né? Ainda existe uma parcela da população que mantém essa visão conservadora do lugar do feminino, e a gente observa que esses debates são importantes, porque a mulher é um ser humano, né? É um sujeito de angústias, de desejos, de anseios. Isso é a condição do humano. A pergunta de por que ler os clássicos, uma das respostas é isso. São arquétipos que traduzem a própria natureza do humano, independente se é homem ou se é mulher. Mas se a gente vai observar ao longo da história, as mulheres levam um pouco de desvantagem aí, nessa estrutura social. O último comentário, antes de terminar aqui, pelo menos a minha fala em relação a esse lugar do feminino, né? Porque eu leria essas duas obras, é como, voltando à ideia do arquétipo humano, como que Orgulho e Preconceito busca esse lado nobre do humano, né? Essa coisa da ética, essa coisa do cerimonial, protocolar, de respeito, né? Do caráter. E como Madame Bovary também reflete a própria natureza do humano, que é essa angústia, que é essa busca, que são as falhas, que são os desejos. Eu acho que tudo isso nos constitui, né? E quando a gente vê na encenação narrativa essas coisas, a gente sente um certo alento, ou a gente sente uma certa angústia de falar, poxa, eu me reconheço ali. Então, eu acho que isso reproduz um pouco a minha ideia de por que ainda leio e a importância da atualidade das obras. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Verso em Prosa, discutindo as obras de Orgulho e Preconceito e Madame Bovary. Como a gente já disse aí ao longo da nossa conversa, são muitas as questões que rodeiam essas obras, e se você se interessou por elas, deixe nos comentários, deixe a sua pergunta, deixe a sua avaliação. Por que você acha que ainda é importante ler essas grandes obras da literatura? Que outras obras você consegue manter essa relação, né? Olha, isso me lembra, né? Deixe aqui nos nossos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, promover o nosso canal aí, para que mais conversas, mais bate-papos possam acontecer. Um grande abraço para vocês e até a próxima.